A inflação na Argentina vem caindo por conta de uma política econômica baseada em cortes de gastos. E como anda então a percepção aí dos argentinos, da população? Assunto agora para Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, que hoje fala com a gente direto de Buenos Aires. Muito bem-vinda, Ana. Minha cara Simone, muito boa tarde a você, aos telespectadores, à nossa equipe do Agro Mais Tarde. Olha, parece que eu estou numa feira agropecuária, mas não estou, veja só, todo esse cenário aqui é o hall de um hotel que fica no coração da capital argentina. E veja só, é uma experiência talvez inédita. Esse hotel pertence ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Argentina. Isso para provar que o agro na Argentina é tão forte quanto no Brasil. E o peso econômico e social que esse setor econômico possui é enorme. Então, tanto quanto no Brasil quanto aqui na Argentina, o agro tem uma relevância extraordinária, especialmente na área do comércio exterior. A Argentina é uma grande exportadora de carne. Nós temos uma vantagem adicional. Nós exportamos carne bovina, suína e de frangos. Então, temos um complexo maior. Mas o assunto aqui também é a questão da inflação. Eu falei com alguns motoristas de Uber, de táxi, de aplicativos e de pessoas daqui que houve uma redução da inflação provocada por uma queda do consumo. Isso também afetou os índices inflacionários. Mas o assunto não chega a ser muito econômico aqui, minha cara Simone. O assunto é político, porque a prisão ou a prisão domiciliar da ex-presidente Cristina Kirchner mobilizou ontem cerca de 48.000 pessoas, manifestantes favoráveis e aliados a ela, do Partido Justicialista, na manifestação contrariando, com representação de lideranças da esquerda latino-americana, inclusive do Brasil, já que o ex-ministro da Comunicação de Lula, Paulo Pimenta, estava aqui em Buenos Aires também para representar o governo brasileiro nessa manifestação em defesa da ex-presidente Cristina Kirchner, que está, como eu disse, em prisão domiciliar, acusada pela justiça argentina de corrupção ao tempo que foi presidente da República. Então, é para dizer da relevância que tem os aspectos econômicos, e mesmo com o real valendo aqui na Argentina agora 208 pesos por real, isso dá uma conversão favorável a nós, mas os preços estão, para a gente, aos níveis do preço do Brasil. O número de brasileiros é tão grande em Buenos Aires, neste feriadão, Simone, que perguntei a um motorista e ele disse: hoje em Buenos Aires tem mais brasileiros do que argentinos. Piada à parte, o fato é que, de fato, onde você anda, em qualquer lugar, seja num monumento, num museu, seja no comércio, num shopping, nas ruas, você vai ouvir alguém falando português. São ônibus, inclusive, do Rio Grande do Sul, de várias cidades, com grupos de turistas que aproveitaram o feriado para essa visita de turismo e uma integração maior dentro do chamado Mercosul. E nós aqui com a Argentina temos, o Rio Grande do Sul tem uma fronteira larga com a Argentina, muito grande, vários municípios, né, de fronteira divididos pelo Rio Uruguai, e aí então há essa aproximação intensa que nós temos, não só com a Argentina, mas também com o Uruguai, já que com o Uruguai é o único estado brasileiro que faz fronteira com o país vizinho que integra o Mercosul. Então, essa integração e essa experiência que eu falo aqui desse Hotel Facom Grande, o Facom Grande, que pertence ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, acho que é uma experiência interessante, porque aí eles são também gestores e sabem que para administrar é preciso condições econômicas, queixa que todo o setor rural brasileiro também faz em relação à excessiva burocracia e aos custos elevados e ainda a carga tributária muito pesada. Não é mesmo, Simone? Verdade, cidade cheia aí por conta do feriado, né? A gente tem o feriado em ponto facultativo em algumas regiões do país, outro é feriado mesmo. Eu sei que no Rio Grande do Sul é feriado, não é? E no Distrito Federal é ponto facultativo, mas enfim, os brasileiros aproveitando aí as comidas, não é? Visitar os monumentos argentinos, tem muita coisa para fazer. E você citando o agro aí, a gente vê, né, o quão forte é o agro argentino, mas também eles cobram muito aí de Milei, né? A gente vê aí em relação às retenções, né, os produtores aproveitando essa leva para exportar, porque elas voltam, essas retenções, como diz a nossa correspondente na Argentina, né, a Márcia Carmo, elas estão voltando, estão voltando, né, as retenções a partir de julho, ou seja, os produtores querendo que isso acabe, mas a gente está vendo aí que julho tudo volta.
Eles apoiaram, né, todo o produtor rural argentino apoiou intensamente a eleição do Milei. A direita argentina se mobilizou, ele ganhou, a economia está se estabilizando, mas evidentemente que essas são questões muito delicadas, não só do ponto de vista econômico, mas é também pelo poder político que o setor do agro argentino tem na área política. E o apoio que eles deram, o agro argentino ao Milei, também vai ser cobrado. Eles não estão nada satisfeitos com essa cobrança desse imposto de exportação, porque isso aí encarece o produto que eles vão vender, ou eles perdem um resultado melhor na comercialização, nas vendas para o exterior. Então, é um dilema que tem que ser administrado politicamente para que o Milei continue tendo. Mas o que a gente observa é que há uma simpatia grande, especialmente da classe média, dos trabalhadores com quem a gente conversa, em relação aos níveis que estão sendo adotados. Agora, recentemente também, ele adotou uma medida que tem um caráter populista, eu creio, mais do que qualquer aspecto que você possa avaliar, é que ele determinou que os presos, os apenados que estão nas cadeias, aqui na Argentina, vão pagar o custo da cadeia. Ele diz que a cadeia, Milei, nas palavras dele, cadeia não é hotel. Então, o criminoso que está condenado, está em prisão, aprisionado, precisa trabalhar para, com o seu trabalho, pagar o custo da penitenciária. E isso prova, assim, uma certa relação que a população sempre se queixa, de que as vítimas é que acabam pagando a conta mais cara ainda, da impunidade e também do benefício que eles têm, não só essa questão de morarem num hotel, entre aspas, né, mas de não terem esse compromisso de pagar. Em alguns países, eu já visitei, eu estive em Cuba, em 85, com o ex-ministro Paulo Brossard, já falecido, ministro da Justiça do governo Sarney, e o sistema penitenciário cubano funcionava dessa maneira. Os presidiários cubanos eram responsáveis pelo custeio de 82% de todo o custo prisional cubano na capital, Havana. Então, inclusive, o responsável pelo sistema penitenciário brasileiro foi lá conhecer como funcionava esse mecanismo. Então, cada apenado, dependendo da sua atividade profissional, marceneiro, mecânico ou lavrador, ele ia trabalhar para o resultado daquele seu trabalho ser convertido para pagar os custos da prisão que ele estava. Então, aqui na Argentina, começa-se agora a aplicar essa lei dura, que tira os benefícios sociais dos apenados e eles vão ter que trabalhar para pagar o custeio das penitenciárias argentinas. Então, também a população fala muito sobre esses aspectos que eu imagino que a Márcia, que está aqui, também vai falar também sobre isso nos comentários que entram no nosso grupo, minha querida Simone. Verdade. E a gente vê ainda os críticos, os setores críticos da política econômica de Javier Milei, né, atuando, né, falando dos preços estão caindo, né, porque o consumo diminuiu, né? Ana, é um dilema ainda enfrentado tanto pelo governo como para a oposição. A gente viu aí os apoiadores da Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, ou seja, muita coisa acontecendo, muita evolução, né? As coisas acontecendo na rua. Você aí trazendo essas informações para a gente. Obrigada, viu, Ana? O que mais que a gente pode... Eu queria saber aí, que está muito frio por aí. A 10 graus aqui, 10 graus. Mas o dia está ensolarado, muito bonito o dia, um dia agradável para andar, mas está muito frio, bastante mais frio que Porto Alegre, que estava com 15, 14 graus. Aqui está bem mais frio, minha cara Simone. Pois é, e chuvas lá no sul, né, Ana? A gente mostrou aqui reportagens mostrando essa situação por lá, Canoas também, né? As pessoas que conseguiram, né, ajeitar suas casas, né, recuperar um pouco dos bens, ou seja, mais chuva que aconteceu por lá, trazendo essas... Muito preocupante. Muito preocupante, né, Ana? Mas a gente vai seguindo acompanhando aqui. Muito, muito, até porque isso. O Vale do Taquari, que foi um dos mais duramente atingidos, foi muito. Vale do Rio Pardo também, várias regiões, várias pontes que foram interrompidas, estradas que ligam cidades importantes do estado também estão comprometidas. A própria Serra Gaúcha teve problemas entre Gramado e Canela, mas exatamente são as consequências da questão climática que a gente tem que dar uma atenção cada vez maior, não é, Simone? Especialmente para o agronegócio.
Verdade, Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nosso comentarista aqui do nosso canal, hoje diretamente, né, de Buenos Aires, Argentina, trazendo as informações de lá dos nossos irmãos. Obrigada, Ana. Aproveita aí o feriado, o fim de semana, que na semana que vem aqui no estúdio comigo, viu? Para dar mais informações também daqui da Argentina, para a gente avaliar melhor essa nossa relação e saber também se vai sair, enfim, esse famoso acordo Mercosul-União Europeia. A Argentina tem um pé atrás com esse negócio, mas eu acho que vai ser bom para todos se for bem feito e bem construído, minha cara Simone. Então, um bom feriado para todos. Tá certo, Ana. Obrigada. Mas rapidamente aí, antes de você desconectar, o Milei, como é que tá falando aí em relação a essa costura aí, União Europeia e Mercosul? Ele, por enquanto, essas coisas estão ainda, eu diria, em banho-maria, como a gente fala, né, Simone? Porque à medida que as coisas vão avançando, o Brasil está tendo um protagonismo um pouco maior. Agora, a viagem do Lula à França, a reunião também com os países que estão relacionados a essa questão da União Europeia, isso tudo avançou um pouco e a Argentina não teve uma participação muito direta, mas eles têm uma posição que precisa de alguns reparos para evitar não haver nenhum comprometimento de um bom relacionamento, em que todos ganhem. Um acordo só vai ser conveniente se os dois blocos entrarem no consenso e que não haja prejuízo para nenhum lado. A questão é que a União Europeia, e nós no Agro Mais apresentamos isso, a União Europeia é muito rigorosa em cobrar da América Latina, especialmente do Mercosul e do Brasil em especial, porque o Brasil é o maior concorrente da União Europeia, o maior concorrente, e eles não querem saber dessa concorrência, que nós somos muito mais competitivos. E é um país muito grande, então produz muito grande em condições muito melhores. Então, eles atacam o quê? Atacam as eventuais nossas vulnerabilidades, que é a questão da floresta, a devastação da floresta amazônica, que é toda aquela narrativa destruidora que faz para criar um contágio de imagem negativa do Brasil. E como se nós não respeitássemos, e o agricultor brasileiro não respeitasse o meio ambiente. Agora está provado por A mais B que o agronegócio brasileiro é muito, muito mais sustentável e muito mais rigoroso na preservação ambiental do que os europeus. Inclusive, começando com a questão da embalagem, a política de embalagem reversa para a devolução de todas as embalagens defensivos agrícolas é devolvido. É uma política que existe há 20 anos no Brasil. A Europa não tem uma legislação rigorosa como essa de proteção ambiental na área do agronegócio. Está aí um bom ativo para que a gente possa oferecer e colocar na mesa na hora de negociar com os europeus esse acordo, finalmente, minha cara Simone. Ana Amélia, muito obrigada por análise hoje aqui com a gente. Vi um bom fim de semana para você e a gente se reencontra na semana que vem. Até a próxima semana, minha cara Simone. Até. Bom feriado para todos. Obrigada, tchau, tchau.